Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje eu quero trazer para você um tema relacionado à previdência privada. Esse é um tema importante, principalmente quando a gente está falando daquele final de ano, né, que a gente tem a possibilidade de utilizar uma dedução fiscal através de um PGBL, que é um tipo de previdência privada. E nesse vídeo eu quero contribuir com vocês apresentando tudo que a gente precisa saber, ou boa parte do que a gente precisa saber, sobre planos de previdência privada, que é uma modalidade de investimento que muita gente critica, mas que na verdade para a gente poder chegar a uma avaliação se é uma boa alternativa ou não, a gente precisa primeiro compreender como é que funciona. E no vídeo de hoje, o meu propósito é exatamente explicar isso para você. Bom, primeiramente, se você é novo aqui no canal, quero te fazer um convite, aproveita a oportunidade e já se inscreve. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar muito valor para você. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma previdência privada ou previdência complementar. Complementar porque ela foi criada para ser um complemento à previdência social. A gente vai perceber que, por característica, uma previdência privada, ela tem a possibilidade de ser um seguro contratado para garantir uma renda futura a um beneficiário. Mas isso pode ser executável ou não. A gente vai ver isso mais à frente. O ponto que tem que ficar claro para a gente é que uma previdência privada basicamente é um fundo de investimento que tem algumas características e peculiaridades diferentes dos fundos tradicionais. Isso traz vantagens e desvantagens e a gente vai ver algumas delas aqui. A primeira diferença é que basicamente quando você investe em uma previdência privada, você só tem um único cotista e esse cotista é a seguradora. Então você está investindo de forma coletiva, direcionando o teu capital para a seguradora, e a seguradora basicamente vai investir em um fundo exclusivo. Então essa é a primeira diferença, porque quando você investe em um fundo tradicional, você é um cotista do fundo. E claro, isso tem alguns pontos de observação que eu vou comentar mais à frente. Bom, feito essa introdução, a gente vai compreender como escolher o melhor plano de previdência e também entender as diferenças entre os planos VGBL e PGBL. A gente vai verificar qual que é a melhor opção de tributação, progressiva ou regressiva, e também a gente vai entender como escolher o melhor plano de previdência, avaliando o risco, rentabilidade e as taxas embutidas nesses planos de previdência. Bom, para a gente poder se familiarizar com o plano de previdência privada, é importante a gente entender os motivos pelos quais poderiam fazer com que o investidor aplicasse ou direcionasse o seu capital para um plano de previdência. E existem vários motivos. A primeira e principal vantagem seria a possibilidade de você ter um incentivo fiscal. A gente vai falar disso mais à frente. Uma segunda vantagem importante, principalmente se comparado aos fundos tradicionais, é que você pode fazer uma transferência entre fundos de previdência sem a cobrança do imposto de renda. Então, por exemplo, de repente você quer mudar de estratégia, se você tiver um fundo tradicional, você tem que liquidar aquele fundo. Se você tiver ganho de capital, você vai ter que pagar imposto. Já no caso de uma previdência, você faz uma portabilidade. E aí você não precisaria pagar esse imposto, né? Você só vai pagar no momento que você liquidar essa previdência. Uma outra vantagem que a gente vai perceber é que não existe a cobrança de come-cotas, né? Se a gente pegar os fundos tradicionais, renda fixa e fundos multimercados, você tem aquela cobrança de come-cotas, que basicamente é uma antecipação de imposto de renda, e isso obviamente tende a diminuir o retorno do investidor no longo prazo. No caso da previdência, esse come-cotas não existe. Uma outra vantagem que você teria é uma renúncia fiscal através de uma tabela regressiva. Então, quando você adota uma tabela regressiva de uma previdência privada, você pode chegar a pagar 10% de imposto no caso de um ganho de capital. No caso de um fundo tradicional, o mínimo que você pagaria, desconsiderando aquele fundo que investe em debêntures incentivada, seria 15%. Mas eu acredito que o ponto mais importante, que muitas das vezes é negligenciado pelos investidores, é que a previdência ela serve como um instrumento de planejamento sucessório. E a gente vai perceber a importância disso mais à frente. Um ponto muito importante da previdência privada que a gente deve deixar claro logo no início é que basicamente existem duas fases. Primeiro, a fase de capitalização, que é aquela fase que eu estou aportando recursos para acumular em um plano de previdência, e a segunda fase é o período de benefício. E aqui tem um ponto importante, pessoal, quando eu menciono o período de benefício, não é aquele período onde você acumulou patrimônio e está fazendo resgates. Mas sim, um período de benefício ele é considerado quando você contrata uma renda por intermédio de uma previdência, e a gente vai ver isso mais à frente. É importante entender esse conceito porque tem questões tributárias que envolvem esses dois conceitos, que é o conceito de capitalização e de benefício. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, existem basicamente dois tipos de planos de previdência, o PGBL e o VGBL.
Aqui eu não quero que você fique muito focado nessa sigla, mas que a gente possa entender a diferença entre um e outro e compreender quais são as características de cada um desses planos. A gente vai perceber que um plano PGBL ele tem como característica permitir que você tenha uma vantagem fiscal na declaração de imposto de renda. Ele é ideal para quem declara o imposto de renda pelo formulário completo e contribui para o INSS ou faz uso da Previdência Social. Então ele vai permitir para o investidor a possibilidade de dedução de até 12% da renda bruta tributável, fazendo com que ele possa reduzir o imposto a ser pago ou aumentando o valor de restituição de imposto de renda para ele. É claro que para que isso seja interessante para ele tem que ter imposto a restituir, mas a gente vai ver mais à frente. Já o VGBL a gente vai perceber que ele não tem aquela vantagem fiscal, mas, por outro lado, ele também tem a característica de não conter o come-cotas. Um outro ponto importante é que o VGBL é interessante para pessoas que não são declarantes ou aqueles que utilizam o modelo simplificado de imposto de renda. Bom, só para ficar claro para a gente, vamos dar uma olhada nesse quadro só para a gente poder firmar o conceito de diferença entre um PGBL e um VGBL. Basicamente, um PGBL você tem a possibilidade de ter uma dedução fiscal de até 12% da sua renda bruta tributável. Isso não ocorre no VGBL. Por outro lado, quando você faz uma aplicação em um plano PGBL, no momento que você faz o resgate, a tributação vai ocorrer sobre o volume total. E aqui, pessoal, vai um ponto importante. O fato de eu pagar imposto no momento do resgate sobre o volume financeiro total não é ruim. Significa que eu posterguei o pagamento de imposto desse capital, eu fiz com que os juros trabalhassem ao meu favor, porque esse dinheiro, se eu não direcionasse para a Previdência, eu seria tributado. E aí eu postergo o pagamento de imposto, faço esse capital remunerar e em algum momento, no momento que eu for resgatar, eu vou pagar imposto. E como eu não havia pago imposto, eu tenho que pagar imposto sobre o total. É justo e eu tenho a possibilidade de diminuir essa alíquota de 27,5% para 10%. Então essa é uma vantagem fiscal, além de eu ter a possibilidade de ter o ganho de capital sobre esse dinheiro. Já no caso de um VGBL, pelo fato de eu não ter tido um incentivo fiscal, obviamente a minha tributação vai ser sobre o rendimento. Outro ponto importante é que no caso de um PGBL ou VGBL eu tenho a possibilidade de utilizar uma tabela regressiva que pode chegar até 10% de imposto. E também, nos dois casos, eu não tenho come-cotas. Um outro ponto importante que o pessoal costuma me perguntar é que quando você faz uma escolha de um plano de previdência, você que vai determinar se você quer utilizar um fundo de previdência PGBL ou VGBL. Assim como você também vai determinar qual que é a tributação que vai ser adotada, se é progressiva ou regressiva. Bom, só para ficar mais claro essa questão do incentivo fiscal, vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que tem uma renda bruta tributável de 60 mil reais. Nesse exemplo, se ela fizer uso de um PGBL, o que vai acontecer? Ela vai poder deduzir até 12% dessa renda bruta tributável. Logo, a nova base de cálculo dela seria 60 mil menos 12%, que daria 52.800. Então ela seria tributada em cima dessa nova base de cálculo. Perceba que qual que seria a economia fiscal dela? Seria basicamente 27,5% dessa dedução fiscal proporcionada pelo PGBL nesse exemplo de 12%. E aí se a gente pegar 27,5% de 7.200, daria 1.980. Então seria esse valor que ele postergaria para pagar esse imposto, coisa que ele não faria se ele não adotasse um PGBL. Bom, pessoal, só para a gente poder tangibilizar os impactos da utilização de um PGBL, assim como a utilização de uma tabela regressiva, que pode chegar a 10% de imposto após 10 anos de aplicação, tem um comparativo aqui. Basicamente, esse comparativo ele reflete uma aplicação de 100 mil reais, com retorno médio de 8% ao ano, comparando, obviamente, um fundo tradicional de um fundo de previdência com utilização de uma tabela regressiva e de utilização de uma tabela progressiva. A gente vai perceber que essa diferença financeira no decorrer dos anos está associada ao fato de que na Previdência você não tem aquela antecipação de imposto, né, que é o come-cotas. Por outro lado, se a gente utilizar, por exemplo, uma tabela regressiva, a gente vai perceber que ao longo dos anos você vai conseguir entrar numa menor alíquota. Se comparado, por exemplo, a uma tabela progressiva, que se você fizer um resgate mais elevado, você entraria na alíquota de 27,5%. E no caso de uma previdência com plano regressivo, você pode resgatar após 10 anos de aplicação na alíquota de 10%. Então a gente vai perceber que uma previdência traria uma expectativa de um retorno maior por conta desses pontos que eu mencionei para você, levando em consideração, obviamente, fundos que têm retornos iguais. Bom, e aqui a gente já parte para entender como é que funciona o regime de tributação. Como eu mencionei para vocês, existem basicamente dois tipos de regime, o progressivo ou compensável, a gente já vai entender isso, e a tributação regressiva ou definitiva. O primeiro regime de tributação que a gente vai analisar seria o regime progressivo.
Aqui o ano de exercício é 2014, eu não quero que você se apegue a isso, simplesmente eu quero que você entenda o conceito e aí depois você pode olhar na internet a tabela atualizada. Bom, a gente vai perceber que no regime progressivo, a alíquota de imposto que eu vou pagar está associada ao volume financeiro de resgate, ou melhor, ao volume financeiro que representa a minha base de cálculo tributária. A gente vai perceber que no momento que eu faço um resgate, então eu acumulei num plano de previdência, eu solicito um resgate dessa previdência, eu vou ser tributado na fonte em 15%. E aí depois, na minha declaração anual, se eu entrar numa faixa de base de cálculo isenta, eu vou ter uma restituição de imposto e caso eu entre numa faixa superior a 15%, eu vou pagar a diferença. Então basicamente funciona dessa forma no caso de um resgate. Já no caso do regime regressivo, é mais simples, né? A gente vai perceber que é uma tabela regressiva que começa com 35%. Então a gente vai perceber que à medida que vai se passando os anos, a cada 2 anos eu tenho uma redução de 5% nessa alíquota de imposto. E após 10 anos, cai para 10%. Aqui vai um ponto importante. Se eu fizer um aporte em um plano de previdência, cada aporte vai estar carimbado com uma determinada data e vai respeitar uma determinada alíquota de imposto. Então eu fiz um aporte agora, daqui 10 anos, esse aporte vai entrar numa alíquota de 10%. Se eu fizer um aporte e ele tiver 9 anos, ele vai entrar numa alíquota de 15%. E assim sucessivamente. No momento em que eu faço um resgate, a gente vai utilizar o sistema PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então ele vai priorizar o resgate mais antigo para beneficiar o investidor em uma alíquota menor. Se você for utilizar, por exemplo, uma previdência e você se enquadrar na faixa máxima de tributação de 27,5%, seria interessante para você utilizar uma previdência regressiva desde que você tenha um horizonte de prazo superior a 4 anos. Porque se for inferior, é melhor você adotar uma previdência progressiva, porque você cairia numa alíquota de 27,5%, considerando, né, que você pagaria a alíquota máxima num regime progressivo. Aqui tem mais uma observação sobre tributação de previdência. Perceba que se você tiver um plano progressivo, você pode mudar para um regressivo. Mas se você tiver um regressivo, você não pode mudar. A pergunta é, por que ocorre isso? Basicamente pelo seguinte fator. Imagina que você contratou um plano regressivo de previdência pensando no horizonte de prazo de 10 anos para você ter uma alíquota de 10%. Só que por algum motivo, você precisou desse dinheiro para resgatar antes de 2 anos. Você teria uma alíquota de 35%. Se fosse possível você fazer uma troca de tributação, você migraria o teu plano de previdência de regressivo para progressivo e pagaria 27,5%. Então, por esse motivo, você não consegue fazer essa migração de regressivo para progressivo. Já no caso do progressivo para regressivo, você consegue fazer, simplesmente porque a maior alíquota que você pagaria no progressivo seria 27,5%. E aí, se você mudar para um regressivo, você vai começar pagando 35%. Então, por isso que você consegue fazer do progressivo para o regressivo, mas do regressivo para o progressivo você não consegue. Aqui tem um ponto importante que a gente deve avaliar na contratação de um plano de previdência, que seria a carência. Basicamente, quando você faz um resgate de uma previdência, você pode ter uma carência de 2 meses a 1 ano, vai depender da seguradora. O resgate normalmente respeita janelas de 60 dias, então você fez um resgate, tem que esperar 60 dias para resgatar novamente. Se você tiver 2 planos de previdência diferentes, aí você pode intercalar esses planos e resgatar mensalmente se você quiser. Por exemplo, outro ponto importante é a carência de portabilidade, que normalmente é 60 dias para seguradoras diferentes e para mesmas seguradoras normalmente é isento. E aqui um outro ponto importante, em caso de morte ou invalidez permanente do titular, esse período de carência não vai valer. Esse recurso é liberado automaticamente ao beneficiário ou eventualmente ao participante. Bom, pessoal, perguntas frequentes, né? É possível resgatar da Previdência? Sim, você pode resgatar, respeitando os prazos, tanto parcial quanto 100% da tua previdência. Uma outra dúvida que surge, pessoal, está associada a uma eventual contratação de renda em plano de previdência. Quando você contrata uma renda, você entrega o teu patrimônio, que está ali naquele fundo de previdência, para a seguradora. A seguradora faz a contraparte, ou seja, ela vai se comprometer a te pagar uma renda. E essa renda pode ser uma renda mensal vitalícia, pode ser uma renda mensal vitalícia reversível a um beneficiário, pode ser uma renda mensal temporária, pode ser uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então você estaria entregando o teu patrimônio em troca de receber uma renda mensal por parte daquela seguradora. E aí a pergunta que fica é o seguinte, será que é vantajoso fazer uma contratação de renda através de uma previdência privada? Bom, pessoal, eu particularmente não gosto de contratação de renda por uma previdência privada. Então perceba que você tem a fase de acumulação de patrimônio, você pode resgatar a qualquer momento, mas se você converter isso em renda, você
transferir o teu patrimônio para a seguradora. Então ele sai do ciclo familiar e a seguradora se compromete a te pagar uma renda mensal. O problema é que esse patrimônio vai passar a não ser mais seu, e sim da seguradora. Então eu, particularmente, em 99% dos casos, não considero interessante uma contratação de renda. Mas existem algumas exceções que podem ser analisadas. A primeira delas seria a seguinte: quando você contrata uma previdência, no ato da contratação você tem um carimbo que determina a tua tábua atuarial. A tábua atuarial basicamente é uma expectativa de vida daquele titular da previdência. E aí essa tábua atuarial tem várias, né? Se você pegou uma previdência muito antiga, você tinha uma tábua atuarial que tinha uma expectativa de vida menor do que o que tem hoje. Então se você contrata uma renda com uma tábua atuarial antiga, você vai ter uma renda maior, porque ela leva em consideração que a expectativa de vida daquele titular, daquele participante, era menor. Um outro ponto que a gente vai observar seria basicamente o excedente de juros, que seria basicamente um cálculo baseado na expectativa de vida daquele participante, somado a uma taxa de juros. Lembra que isso aqui também é corrigido pela inflação. Então, quanto maior for essa taxa, melhor para o investidor. Um outro ponto que ele também vai observar seria o excedente financeiro. Então, vamos imaginar a hipótese que você receberia uma média de 8% ao ano, seria o que a seguradora, entre aspas, garantiria para você. Só que se de repente ela remunerar mais do que 8% ao ano o teu capital, você vai ter o excedente financeiro, que pode ser, por exemplo, 50%. Então vamos imaginar uma hipótese que a seguradora remunerou o teu capital em 10%. Então ela vai te pagar 50% desse excedente financeiro. Por exemplo, ela se comprometeu a te pagar 8% ao ano, mas ela vai te pagar 50% do excedente. Nesse caso seria 1% porque ela teve uma rentabilidade sobre aquele patrimônio de 10%. Então, nesse caso, pode eventualmente ser interessante uma contratação de renda na hipótese de você ter uma remuneração muito maior do que o mercado está pagando. Por exemplo, nesse momento, a gente tem uma taxa de juros de 2%. Se de repente você tem uma previdência que você pode contratar uma renda a 8% ao ano, com excedente financeiro, por exemplo, de 50% ou de 100%, pode ser interessante. Por outro lado, a gente vai perceber que pela ótica da seguradora, ela se comprometeu a te pagar uma taxa que está muito maior do que o que está sendo praticado no mercado hoje. Isso traz um risco maior para a seguradora. E lembra que quando você contrata uma renda, você entrega o teu dinheiro para a seguradora. Se essa seguradora quebrar, infelizmente você acaba perdendo toda a sua renda. Então esse é um ponto que deve observar. E o segundo critério que pode ser analisado para uma eventual contratação de renda é quando você vai deixar aquele dinheiro para um dependente e você imagina ou entende que aquele dependente não tem controle financeiro. Se ele pegar um volume financeiro muito grande, ele vai queimar aquele capital no curto prazo e aí ele vai ficar sem dinheiro. Então você pode destinar isso para uma contratação de renda para que ele possa receber isso de forma fragmentada. Mas, pessoal, no frigir dos ovos, em 99% das vezes, tirando essas duas eventuais exceções, eu não gosto da contratação de renda porque você está transferindo o teu patrimônio para a seguradora. Mas eu diria, pessoal, que o grande diferencial de uma previdência é que ela pode servir como um instrumento de planejamento familiar e sucessório. Por exemplo, na hipótese daquele provedor de renda familiar faltar, a gente sabe que é um processo muito penoso para transferir ali o patrimônio para os dependentes. E aí a gente sabe que esse processo vai passar por um inventário, isso vai gerar burocracia, vai gerar despesas processuais, eventualmente pode gerar briga familiar e também isso pode demorar muitos anos. Então a previdência ela serve como um planejamento sucessório porque é possível você escolher os seus beneficiários e determinar a proporção de cada um. Além disso, a gente vai perceber que uma previdência ela não passa pelo processo de inventário. Então esse é um ponto importante. E outras vantagens que você tem, né? Como economia de imposto, em relação, por exemplo, ao ITCMD, aqui em São Paulo é 4%, mas isso vai depender de cada estado. Custos que você tem com despesas judiciais e também o custo de oportunidade, né, que está associado ao tempo. Então, no frigir dos ovos, a gente vai perceber que uma previdência traz essa característica importante, né? A gente sabe que todos nós estamos suscetíveis a acontecer alguma coisa e, na hipótese de acontecer, a gente quer que os nossos dependentes tenham acesso a esse patrimônio o quanto antes e a previdência traz essa possibilidade. Bom, e aí a pergunta que fica é o seguinte: qual que é o melhor plano de previdência? Primeiro, a gente precisa entender que a gente vai avaliar sempre o risco de uma previdência, a rentabilidade, e depois, se a gente perceber que essa rentabilidade não está sendo compatível, significa que essa previdência não é saudável. Muito provavelmente, esse sintoma de rentabilidade ruim está associado, de repente, a uma taxa de administração alta, uma gestão ruim, ou ao próprio mercado, né, que está inserido aquela previdência. De repente, ela está inserida no mercado de ações e o mercado caiu.
a gente tem que fazer algumas avaliações e olhar o histórico de uma previdência para fazer uma boa escolha. Um ponto importante que a gente deve determinar é escolher uma previdência de acordo com o nosso perfil de investidor. Uma das vantagens da previdência é que você pode fazer uma portabilidade ali no meio do caminho e também não precisaria pagar o imposto, né? Então essa seria uma vantagem importante, mas é legal a gente aderir à previdência ao nosso perfil como investidor. E aí hoje em dia você tem previdência 100% conservadora, moderada, e tem previdências hoje bem arrojadas com 100% em ações, né? Essa regra aqui era uma regra antiga que foi alterada a partir de 2017. Isso abriu o leque para os investidores, tornando aí algumas previdências mais atrativas. Bom, um ponto importante que a gente deve avaliar numa previdência privada está associado à seguradora. Lembra no início dessa videoaula que eu mencionei que quando você investe numa previdência privada, o único cotista do fundo é a seguradora. Então, numa hipótese daquela seguradora eventualmente quebrar, você pode ficar sem ter acesso ao seu dinheiro. Então é importante você observar a solidez daquela seguradora e avaliar também uma diversificação entre seguradoras. Todas essas previdências, elas são fiscalizadas pela SUSEP. Então a SUSEP faz uma avaliação das previdências para aferir se elas têm capacidade de honrar os seus compromissos através das reservas técnicas, né? Mas é importante o investidor utilizar a diversificação para que ele não fique muito exposto em uma única seguradora, por mais segura que ela seja, para que ele não tenha esse risco muito concentrado. Bom, no caso de uma previdência, você tem basicamente a taxa de administração e a taxa de carregamento que está em desuso, né? Os bancos recentemente tiraram a taxa de carregamento como se fosse uma grande vantagem. Na verdade, taxa de carregamento nunca deveria existir, porque é uma taxa punitiva, né? Você aporta recurso e automaticamente você já está pagando uma taxa. É como se você estivesse sendo punido por fazer uma aplicação financeira. E aí, isso foi tirado recentemente nesses planos mais novos, mas tem planos antigos que ainda têm taxa de carregamento, principalmente nos bancos. Então precisa prestar muita atenção. Mais um ponto muito importante é avaliar também a taxa de administração nos bancos, né? Principalmente em planos passivos, que são aqueles planos que o gestor não tem muito trabalho. O fato é que a gente vai avaliar primeiro a performance do fundo. Se o fundo estiver performando mal, principalmente num fundo de gestão ativa, significa que aquela previdência não é saudável, que ela tem algum problema. E aí a gente vai avaliar qual que é esse problema. Esse problema, como eu mencionei, pode ser a gestão do fundo, pode ser uma taxa muito alta ou pode ser por condições de mercado. E a gente tem que fazer essa avaliação. E na hipótese de você ter uma previdência que não apresenta um bom resultado historicamente, você tem a possibilidade de fazer uma portabilidade. E aí, basicamente, pessoal, numa portabilidade de previdência, é como se você fizesse uma portabilidade de um chip de celular. Ele vai manter as mesmas características, você só vai estar mudando o plano de previdência, não tem muita burocracia, e você faz de forma online, não precisa daquela papelada. E outra coisa, você também não vai pagar imposto no caso de uma portabilidade de previdência. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo encontro.